Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade, nesse pequeno vídeo, gostaria de fazer uma síntese da nossa lição, a nossa querida Escola Bíblica Dominical, lição de número 2 desse segundo semestre 2020. Estamos aí com essas dificuldades todas desta pandemia, mas eu quero fazer um resumo aqui dessa nossa lição, que traz o seguinte tema: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. As bênçãos espirituais são sublimes. Vamos lá? O texto áureo da nossa lição é: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Antes de adentrarmos nos pormenores da lição, um dos hinos sugerido é o 258 da nossa harpa cristã. Vamos ver. Esse é o hino 258 sugerido pela lição de amanhã. É Cristo Jesus, por Ele a minha alma salvou. Também meus pecados tomou sobre si na cruz quando me resgatou. Na rocha eterna firmado estou eu e tenho a salvação. Belíssimo hino, né? Jesus Cristo no manto seu velou, me com tua mão, velando-me com tua mão. Muito bem, nós não vamos tocar todo o hino, porque senão o vídeo vai ficar realmente longo, né? O texto áureo por si só já nos traz uma carga poderosíssima de revelação. Meu Deus, é muito forte isso, porque só crentes, só os espirituais vão entender o poder da palavra. Isso é muito forte, isso é muito poderoso, porque se nós nos pautarmos por isso, pelo que está escrito, pelo que Paulo interpreta, pelo que Paulo recepciona do Evangelho, meu Deus, nós estaríamos numa nova dimensão de vida, numa nova interpretação da vida na terra, nos acharíamos no reino, nos acharíamos qual o nosso papel nesse mundo e para o reino de Deus, representando o reino de Deus nessa terra. Olha o que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em primeiro lugar, que está dizendo aqui que Deus, o Pai, é bendito e o Filho também é bendito. Então aqui já entra o Pai e o Filho como pessoas distintas, mas na mesma classe. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz mais, que nos abençoou em Cristo, nos abençoou Deus com todas as bênçãos espirituais. Amado, isso aqui é forte. Não é uma bênção específica. Nós podemos fazer todo tipo de campanha. Não sou contra isso. Campanha da casa própria, campanha da cura, campanha disso, campanha daquilo. Mas olha, todas as bênçãos espirituais já estão disponíveis em Cristo, porque o Deus e Pai nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Imagina, se nós nos pautarmos sobre isso, nós estaríamos numa nova dimensão, como eu disse. Não teríamos uma vida, desculpa a expressão, é apenas para a nossa exortação, para a minha exortação, tão medíocre diante de um mundo tão terrível, tão depravado, tão corrompido e agora tão castigado por essa epidemia. Nos encontraríamos, abriria uma luz, surgiria uma luz dentro do nosso ser para nos identificarmos dentro do reino, no nosso papel, enquanto aqui vivermos. Somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas em
Cristo. Então, pastor, como assim? São todas as bênçãos? É o texto que está dizendo. E a verdade prática dessa lição diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos ou para que desfrutaremos das bênçãos espirituais. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que, aqui está, para que desfrutaremos, né, das bênçãos espirituais. Então, essa eleição, ela veio antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Cristo, o projeto, porque antes que Deus falasse haja luz, ele certamente disse haja cruz. Porque antes de fazer todas as coisas, como Deus é eterno, ele é atemporal, ele planejou tudo. Então, como ele planejou fazer um homem segundo a sua imagem e semelhança, automaticamente ele saberia que se esse homem errasse no seu livre-arbítrio, na sua escolha, ele morreria no pecado. E Deus então já projetou um escape antes de tudo acontecer. Cristo é o Cordeiro, como diz Apocalipse, morto antes da fundação do mundo. Isso aí é uma questão que fala sobre a onisciência de Deus, né? Nós temos que ser humilde bastante para não tentar ou não querer ser tão prepotente para tentar entrar nessa onisciência de Deus. São atributos que não há como Deus compartilhar. Deus é Deus, nós somos da terra, Deus é Espírito. Nós somos falíveis e Deus é infalível, Deus é eterno e nós somos temporal, né? Nós somos temporal. Muito bem, vamos continuar aqui. Efésios diz assim, a leitura bíblica: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, olha só, e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso é forte também. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Elegeu em quem? Em Cristo. Né? Deus não escolheu meia dúzia de pessoas para ser salvo, como pregam os fatalistas, né? Como pregam os predestinação fatalista. Não, é em Cristo somos eleitos. A pessoa crer e se entrega a Cristo, automaticamente ele está predeterminado às bênçãos espirituais. Versículo 9 diz: Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tomar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, nele, em Cristo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Versículo final, versículo 2 diz: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então Paulo está dizendo que em Cristo somos predestinados. Primeiro você vem para Cristo, para depois ser predestinado. O que está falando aqui é que na onisciência, Cristo, ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Sim, é a questão da onisciência de Deus. Mas que nós, ao aceitarmos a Cristo, somos predestinados a estar debaixo de todas essas bênçãos espirituais. É por isso que esse texto é forte, porque esse texto quebra tabu, mas quebra muitos tabus que são criados pelas más interpretações das Escrituras. Por exemplo, a quebra de maldição aqui, ó, a maldição hereditária. Vai embora, vai para o espaço, dissolve no vapor do poder dessa palavra. Porque se em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais, aonde está a maldição, queridos? Eu vou até colocar um hino aqui, esse hino baixinho, que ele muito nos inspira. A harpa cristã por si só muito nos inspira. Deixa eu ver se fica muito alto, muito baixo. Muito bem. 258. Então esse texto traz uma carga muito forte. Então não fique preocupado, meu pai, meu avô, fulano fez voto, fez
fez pacto com não sei o quê, com demônios antigos. Ah, minha família toda, muitos são problemáticas, são viciados no álcool, sei lá. Em Cristo, tudo isso é quebrado, porque em Cristo nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu fico imaginando como as pessoas se entregam diante desses gurus que tem por aí, gurus espirituais. Não, meu amado, se você está em Cristo, se a sua fé, se a sua mente, se o seu coração está em Cristo, se você reconhece que Cristo é o Senhor da sua vida, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio em carne, que Ele nasceu em carne, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e que Ele era o Verbo, era Deus, é Deus, em carne no nosso meio, que morreu, ressuscitou o terceiro dia, que Ele é o Senhor, que o seu sangue é poderoso para nos purificar de todo pecado. Se isso está dentro do seu coração, você tem acesso agora a todas as bênçãos espirituais. É o que o texto está dizendo. Vamos lá para não ficar, né, comportar o celular comportar. Então veja, a introdução, o autor vai dizer: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos, né? Desde a eternidade aprove Deus a executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta do apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto. Que mistério é esse? Cristo, porque ele estava oculto lá nos tempos passados, antigos, revelado, né, dentro da tipologia bíblica. Apenas ali na tipologia bíblica. Ou seja, os tipos do Antigo Testamento, de daquela religião dos judeus, cada elemento daquele ali, nós vamos, quem sabe um dia fazer essa gravação, explicando os tipos. Cristo é o antítipo. Cristo é a realidade de tudo aquilo que foi falado em sombra. Cristo hoje é a realidade. Então, por isso que o autor na introdução aqui diz que aprove Deus reconciliar, executar o plano da restauração, da reconciliação com a humanidade caída. A humanidade ela caiu por si só, mas não se levanta por si só. Ela caiu pelo ato de escolher o caminho da desobediência, mas ela não se auto-resgata. O homem, ele não se auto-reconcilia com Deus. Não é pela sua força, nem pela sua religiosidade que ele se reconcilia com Deus. Foi necessária uma intervenção do céu. A nossa salvação é externa, ela vem do céu para a terra. Cristo vem em carne, nasce, vive, prega as boas novas, é crucificado, morto, sepultado, ressuscita ao terceiro dia e ganha de volta o poder da vida, porque ele tinha. Na verdade, Cristo não foi pego lá e assassinado simplesmente. Ele deu a sua vida, ele entregou, ele foi morto mesmo. Ele não desmaiou na cruz, não. Ele foi executado como cordeiro imolado e nos resgatou pelo poder do seu sangue. Tudo isso para o louvor da glória de Deus. Muito bem. E a lição vai falar sobre as bênçãos espirituais, né? Tais como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos faz agradáveis para si, remiu por meio do seu sangue, nos remiu, né? Purificou todos os nossos pecados, selou com o Espírito da promessa e ainda garantiu a validade da promessa através desse selo do Espírito Santo. Então essa é a nova condição. A revista também traz sobre a expressão em Cristo. Veja, nós vamos ir já para os finalmente. Estar em Cristo não é opcional. Estar em Cristo é a única condição que Deus reconhece na terra para salvar o homem e para salvar a humanidade.
Estar em Cristo é a única condição. Veja que Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, porque a lei de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, em Cristo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Portanto, a lição traz essa expressão dessa nova condição de estarmos em Cristo. Não é opcional, é a única condição que Deus reconhece, é estar em Cristo. Primeiro porque nós não podemos nos auto-resgatar e também nos auto-salvar. Não existe salvação em nós. Existe a salvação que vem para nós. Ele, num ato de soberania e de amor, deu. A Bíblia diz, João 3,16, que é toda a Bíblia em resumo, em miniatura, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois, o autor vai falar dessa vida cristocêntrica nesse mundo. Qual o nosso papel nesse mundo? Cristo, o centro de nossas atenções. Cristo é o centro. Em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Tudo que sai da sua boca deve ser proferido para o louvor e a glória de Deus. Toda a sua vida comportamental deve ser voltado para glorificar a Deus. Todo o seu ser, por isso que Davi disse: tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Essa é a vida cristocêntrica. A igreja tem que ser cristocêntrica, senão não é igreja. É um salão de festa, é uma religião, mas igreja, para ser igreja, tem que ser cristocêntrica. Cristo como o foco principal, a atenção total, tudo voltado, todo louvor voltado, toda a nossa oferta, todo o nosso procedimento, os nossos louvores, tudo voltado para Cristo. Cristo é o centro, tem que ser o centro do nosso ajuntamento, das nossas reuniões. Por isso que a revista trouxe essa expectativa de uma vida cristocêntrica nesse mundo, a revelação desse mistério. Qual é o mistério? Cristo. Cristo é o mistério, que maravilha. Agora nós, nessa era, nós podemos ter posse, ter em mãos todo o mistério que estava escondido no mundo, nos tempos antigos. E agora nós temos toda essa revelação. Olha aqui, a Bíblia Sagrada, toda a revelação, toda a revelação. Cristo é a plenitude de Deus. Tudo que Deus queria revelar, tudo que Deus queria se mostrar aqui, ó, ele se revelou na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deixou essa palavra para que fôssemos para nós um manual da nossa vida, para a nossa vida toda enquanto aqui vivermos. Então, o objetivo de toda essa salvação é o louvor da glória de Deus. Você não nasceu para ser, vamos dizer assim, usufruir das bênçãos materiais e acabou. Necessariamente não. Você nasceu para o louvor da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nascemos para sermos bênçãos, glorificar a Deus em Cristo Jesus. Portanto, esse é a nossa lição. A nossa lição traz todo esse suporte, essa palavra. E para finalizar todo esse projeto de Cristo, Deus nos deu o Espírito Santo como selo. O selo é a garantia de compra, né? Ele penhora o Espírito Santo como penhor para resgatar um dia, num tempo propício, onde Deus vai resgatar a igreja para si e estaremos para sempre com o Senhor. Mas agora, nesse exato momento, nesse tempo presente, podemos sim em Cristo usufruir de todas as bênçãos espirituais. E para finalizar, a conclusão diz assim: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo Jesus e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todos os desígnios divinos estará plenamente executado.
tudo que Deus queria revelar. Tudo, 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 absolutamente tudo, ele revelou em Cristo Jesus, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Amém? Você tem ao seu dispor, disponível para ti, todas as bênçãos espirituais. E para terminar, vou ler de novo o textual, que diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não é o qual vai nos abençoar, não. O qual nos abençoou, tempo presente, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Tempo presente que eu digo é que o tempo próprio, propício, porque a abençoou é o pretérito, né? Abençoou quando Cristo findou o seu projeto, foi morto, crucificado e ressuscitou. Então, levando em consideração que esse tempo foi um tempo passado, hoje, no presente momento, você pode usufruir de todas as bênçãos. Que Deus te abençoe. E que você e eu possamos entender que nós podemos ter acesso direto a todas as bênçãos espirituais. Deus abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus e até breve.